Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com o apoio do CREA Mato Grosso e das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast falando sobre engenharia estrutural. Eu novamente gostaria de agradecer a todos. Nós já estamos aí com mais de 220 inscritos no canal. Isso é muito bom, isso dá uma outra visão do canal, né? E a gente consegue disseminar o assunto para mais pessoas, né? Então, continue assim dando apoio, vamos compartilhar o link, né? Dá um ok, dá um joinha lá para quem estiver entrando no canal e assistindo. Isso ajuda a todos, né? Ajuda o canal e ajuda também a todas as pessoas, né? A receberem o assunto, que é o objetivo principal, né? Bem, pessoal, eu queria, antes de começar esse episódio, eu gostaria de fazer um convite a vocês. A Escola QI Pós-Graduação, junto com a FATESP, estão lançando um curso de especialização, um curso Lato Sensu. O nome desse curso é Estrutura de Concreto Armado, de Aço e de Fundações, Projetos e Patologias. Então, esse curso tem o objetivo principal de ensinar como é que se faz projetos, tanto de peças de elementos de concreto armado, como de fundações, como de estruturas de aço. Então, o enfoque é o projeto, a elaboração de projeto e as patologias que podem originar em cada um desses elementos, caso o projeto não seja bem elaborado, né? Então, nesse curso, é um curso com 14 disciplinas, tá certo? Nessas disciplinas serão abordadas uma disciplina específica para ações de segurança nas estruturas, duas de vigas de concreto armado, uma disciplina de laje, outra de ações de ventos e edificações de edifícios altos, né? Uma outra disciplina só pilares e análise global de edifícios, uma de fundações, especificamente fundações do ponto de vista geotécnico, duas disciplinas de estruturas de fundações, uma superficial, será abordada sapato e radier, e a outra profunda, que seria com blocos de transição e blocos de colamento sobre estacas, e três disciplinas específicas para estruturas de aço, uma abordando a NBR 8800 e a outra abordando a 14762, que é de chapas dobradas, e uma disciplina específica para ligações em estruturas de aço. E a última disciplina desse curso diz respeito a patologias, reparo e reforço de estruturas de aço e de concreto. Ou seja, uma vez a patologia instaurada, né, como se faz para reparar ou reforçar, né, as estruturas de aço e de concreto armado. Então vai ser um curso bem interessante, um curso rápido, e com isso vocês vão ter assim, uma habilidade maior para fazer projetos, tá bom? E bem como analisar aí recuperação de estruturas. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui o contato para vocês da Escola QI Pós-Graduação, e aí vocês entram, façam esse contato e tiram mais informações a respeito do curso, tá bom? Mas eu posso avalizar para você que será um curso bem interessante, vale a pena se informar, tá joia? Bom, pessoal, então vamos lá. Eu queria só abrir um parênteses aqui sobre o último podcast. Houve um equívoco, mas já foi corrigido, está corrigido a tempo, bem rápido. Na inserção do último slide, foi inserido um slide equivocado. Slide nós vamos, na verdade, falar nesse podcast, tá? Mas já foi substituído, já está tudo certinho. Então, as pessoas que assistiram, eu peço desculpa, quiser dar uma olhada de novo lá, o assunto é o mesmo, obviamente, mas só que o slide que foi inserido de forma equivocada, mas já está tudo certo, tá? Essas coisas acontecem, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos começar a falar sobre esse último episódio referente à ancoragem de armaduras, né? Então vamos finalizar. E o tema principal desse episódio é a gente falar sobre a ancoragem das barras no meio do vão, né? E aí também eu vou comentar alguma coisa sobre a ancoragem das barras das armaduras negativas, né? Então vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês um slide, tá certo? Esse slide que vocês estão vendo aí é o slide que estava no último podcast, tá certo? Na verdade, agora que é o local dele. E antes de começar a explicar sobre essa ancoragem, eu queria só fazer umas observações sobre essa figurinha que vocês estão vendo aí. Essa é uma figura retirada da norma da 6118, tá certo? E explicá-la, né, algumas coisas básicas para a gente poder entender de fato o tema principal, tá? Então, vocês estão vendo um desenho
Eu deixei marcado nesses slides aí são três itens interessantes, né? O que significa o ponto A nessa figura, o ponto B, né? E o comprimento de ancoragem, que é o objetivo principal, tá certo? O ponto A e o ponto B aparecem tanto na parte superior do desenho quanto na parte inferior. O que significa esse desenho, então? Então, vamos lá. Primeiro, vamos nos ater às linhas horizontais, né, fininhas que estão aparecendo nesse desenho. Vocês podem perceber aí que tem 9 linhas horizontais, tá certo? Então, as 4 linhas horizontais da parte superior, as primeiras 4, significa um esqueminha das armaduras negativas. As 4 horizontais da parte de baixo para cima, significa a representação das barras positivas, e a linha central significa o eixo da minha viga, tá? Então, é assim que a gente vai entender essas linhas horizontais. Bom, quanto às linhas verticais, eu tenho 2 linhas tracejadas verticais, uma à direita do desenho, onde começa aquela linha mais escura curva, ali está representando o eixo do pilar, tá certo? E a linha vertical bem mais à esquerda, no final dessa linha escura, né, mais grossa, curva, representa aí uma seção transversal no meio do vão de momento máximo, tá bom? Então, nós vamos trabalhar nesse intervalo de momento positivo máximo e o momento negativo, né, que é o máximo, teoricamente, no eixo do apoio. Ok? E a linha curva, vocês podem perceber que eu tenho 3 linhas curvas aí, uma maior que está no centro, indo desde a seção de momento máximo positivo até o momento máximo negativo, e depois eu tenho 2 outras, abre aspas, e paralela, uma à esquerda, desenhada na parte superior do desenho, representando aí o momento negativo, e uma, abre aspas, paralela, abaixo dessa linha curva maior, representando aí os momentos positivos. Ok? Então, a partir daí, agora nós vamos começar a explicar para vocês como é que a gente procede de forma correta, segundo a norma, para calcular o comprimento necessário de ancoragem, seja ele reto, né, o LB, ou seja ele, como a norma diz, o LB necessário, que seria a barra ancorada com gancho, né, como é que a gente faz para poder determinar esse comprimento. Só uma ressalva, pessoal, a barra no meio do vão também pode ser ancorada com ganchos, tá? Não é comum, geralmente os projetos não vêm detalhados assim, né? Porque sempre que você tiver que dobrar mais barras, você acaba perdendo aí um determinado tempo de mão de obra, né? Para ficar dobrando mais barras, então opta por fazer ancoragem ao longo do meio do vão ou armadura negativa sempre com barra reta, a não ser que exija, né, você não tenha muito espaço, aí faça então com gancho, mas tem essa possibilidade, né? Mas não é o comum, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos entender. Eu vou exemplificar para não ficar muito longo o episódio, eu vou comentar sobre o momento positivo e tudo que se faz no positivo também faz para a armadura negativa, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Essas 4 barras que estão mostradas, essas 4 linhas, melhor dizendo, que estão mostradas abaixo do eixo da viga, né, as quatro linhas horizontais de baixo para cima, ela representa a quantidade de barra que eu estou colocando na minha viga como positivo. Então, nesse esqueminha aí, né, a norma trouxe como se eu estivesse colocando 4 barras positivas para poder absorver o momento máximo nessa seção que eu já comentei, nessa seção máxima aí dessa linha vertical tracejada, tá bom? E como é que a gente faz para distribuir essas barras? Em geral, pessoal, essas barras são feitas do mesmo diâmetro, tá? Não significa que você precisa ter sempre as barras distribuídas com o mesmo diâmetro. Você pode ter 2 barras de meio, 2 barras de 16, por exemplo, 2 barras de meio, 1 barra de 10, aí depende do projetista. O que é mais comum é que as barras são de mesmo diâmetro, tá? E, inclusive, os softwares, o default dele é feito para dimensionar barras com sempre o mesmo diâmetro. Alguns nem permitem que você altere, outros permitem que você altere, edite essas barras, né, e transforme as barras em diâmetros diferentes, tá bom? Vamos lá então. Quando eu for detalhar um momento positivo, né, armadura do momento positivo com barras do mesmo diâmetro, o que eu faço? Eu pego aquela armadura que foi
que foi dimensionada para aquele momento máximo, né? Vão imaginar que eu achei necessário e escolhi que vai ser usado 4 barras de meia polegada, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu imagino, teoricamente, que cada uma das barras vai pegar aí 1/4, né, sendo 4 barras, 1/4 da parcela do momento fletor, tá certo? Então, eu divido o meu momento fletor máximo, já majorado, né, o valor de MD, tá certo? O valor de projeto, e divido ele em 4 partes. Vamos imaginar aí entre cada uma dessas linhas sendo 1/4 do momento fletor e cada barra absorvendo 1/4 desse momento fletor. Tá certo? Feito isso, então, a partir daí, eu vou definir para cada barra o comprimento de ancoragem. Só vou fazer um parênteses aqui. Caso eu coloque barras de diâmetro diferente, aí dá um pouquinho mais de trabalho. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que eu vou calcular o meu RSD, como está escrito nessa figura aí, o RSD para cada diâmetro, né? É pegar a tensão de escoamento do aço e multiplicar pela área dessa barra, tá certo? Mas não basta isso, eu preciso definir, na verdade, né, o que eu preciso definir dessa expressãozinha que está aí na tela para vocês, o RSD igual o MSD sobre Z, lembrando que o Z é o braço de alavanca, né? É aquela distância, né, entre o CG da armadura e o CG da zona comprimida da minha seção transversal. Então, eu preciso achar o Z para depois verificar, calcular com o RST conhecido e o Z conhecido, qual seria o MSD para cada barra que eu defini com diâmetro diferente, né? E a partir daí eu faço uma divisão geométrica, né, com o valor do momento fletor que eu tenho em escala e divido esse quinhão para cada valor de barra que eu estou utilizando. Tá? É um pouquinho mais chatinho, né? Porque para definir o Z eu preciso calcular o beta-x, né, que é a minha linha neutra adimensional, que é o x sobre D. Fazendo isso eu consigo achar o valor do braço de alavanca através das equações de equilíbrio da minha seção transversal, ou usando algum abaco, alguma tabela, melhor dizendo, tá? Eu consigo também chegar no valor desse Z. A tabela universal traz um parâmetro que chama zeta, né? Esse zeta nada mais é do que o Z sobre D, né? É como se fosse o braço de alavanca adimensional, tá certo? E como que eu chego nesse valor? Uma vez achado o beta-x, que é o valor de x sobre d, né, que é a posição da linha neutra sobre a altura útil, achando esse valor eu consigo achar o valor adimensional zeta, e a partir do zeta eu consigo achar o valor z, tá certo? Com RSD calculado e com o z conhecido, eu acho então o MSD, que é o momento solicitante de projeto, onde cada barra vai absorver, e a partir daí eu consigo definir o espaçamento dessas linhas horizontais que estão aí no desenho, tá? Mas vamos nos ater nas barras de mesmo diâmetro, que é o que é mais comum, tá bom? Então, eu pego o momento fletor de projeto e divido pelo número de barras que eu defini. Então, nesse exemplo, volto a repetir, eu tenho 4 linhas porque é um esqueminha de 4 barras, tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora, vamos entender o que é que significa, né, o ponto A e o ponto B. Antes disso, vamos só lembrar o seguinte. Do lado positivo, vocês podem estar vendo aí a linha maior, né? Essa linha escura curva aí, que é o meu diagrama de momento sem antes corrigir, ou seja, é o diagrama que foi calculado para a minha peça majorado já, o valor de MD, tá certo? E depois eu preciso fazer a correção desse diagrama através do AL. Lembra o que é o AL, pessoal? É o comprimento de decalagem. Na verdade, nada mais é do que a adequação do diagrama real da minha peça em relação aos esforços gerados, né, pela treliça generalizada de Morse, né? Que lá foi feito, o estudo todo da flexão foi feito baseado numa treliça, e a gente sabe que o diagrama correto é o diagrama contínuo. Então, para poder fazer essa adequação de toda a teoria com o que de fato ocorre, a gente precisa fazer essa decalagem do diagrama, tá certo? Então, feita essa decalagem, né, que é um valor medido na horizontal, na direção do eixo da barra, nós obtivemos, então, essa segunda curva paralela a essa curva grandona central, tá? Então, nós vamos trabalhar a partir de agora com
essa curva à direita aí do lado positivo, tá? Do momento positivo. Né? A norma está chamando aí, olha, está escrito aí nessa figura para vocês lerem, diagrama de força de tração solicitante, tá? Então, essas linhas escuras são os valores, né, solicitantes, a partir do qual eu vou ter que usar como referência para definir qual será o meu comprimento de ancoragem. Então, vamos lá, pessoal. Agora entra a parte interessante dessa figurinha, que são os pontos A e ponto B. Então, vamos lá, pessoal. Vocês podem... eu vou fazer a análise do comprimento de ancoragem da primeira barra, olhando de baixo para cima na figura, tá? Onde tem um ponto A desenhado aí no início da curva do diagrama já com a decalagem, beleza? Então, vamos lá, ó. O que significa o ponto A? Eu vou explicar o trecho do ponto A ao ponto B. O que significa o ponto A? O ponto A, na verdade, depois que eu decalei o diagrama, ele significa que a partir, um comprimento de barra, a partir do ponto A, ele começa a transferir a tensão da barra de aço para a massa de concreto. Isso, na verdade, eu vou definir o comprimento de ancoragem, que é essa definição, né? Como já foi comentado nos episódios anteriores, né? O comprimento de ancoragem nada mais é um comprimento que eu preciso para transferir toda a tensão que está acontecendo na barra de aço para a massa de concreto, através do efeito da aderência, né? Então, dessa maneira, eu consigo fazer essa transferência e a minha barra está equilibrada dentro da massa de concreto. Então, vamos lá. A partir do ponto A, seguindo, né, um caminho nessa curva aí que vocês estão vendo à direita, a partir do ponto A, começa a diminuir, né, ou seja, diminuir a tensão no aço e transferir ao mesmo tempo para a massa de concreto. Conforme eu vou andando em cima dessa curva até encontrar a próxima barra, neste ponto B, nada mais é um ponto do final da transferência dessa tensão. Ou seja, se eu pegar essa projeção, a distância do ponto A ao ponto B, essa projeção na horizontal, esse é o comprimento que eu preciso para dissipar toda a minha tensão da barra de aço na massa de concreto. Tá certo? Então eu vou lá e meço na escala que eu desenhei, que eu fiz esse desenho, e meço o meu comprimento de ancoragem. Mas o que a norma diz por segurança? Não vamos parar no ponto B, porque isso aqui é um estudo teórico. Pode ser que exista alguma interferência de alguma coisa na minha peça, e para ir por garantia, eu acrescento, além do ponto B, o valor de 10 vezes o diâmetro da barra. Então, essa é a minha garantia, que eu vou conseguir dissipar toda a tensão da barra na massa de concreto com mais um chorinho, né? Mais um comprimento adicional de garantia, que são os 10 φ. Então, por exemplo, se minha barra for de meia polegada, a partir do ponto B, eu vou somar aí 12,5 centímetros no mínimo, para poder garantir a minha ancoragem, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Se eu calculo um LB, seja ele reto, barra reta ou barra com gancho, e esse comprimento inferior à distância de A até B medido na horizontal. Então, vamos imaginar, essa distância de A até B, que a teoria diz que é o comprimento necessário para dissipar essa tensão da barra para o concreto, essa distância seja aí de 80 centímetros, né, olhando no desenho. E eu calculei meu comprimento de ancoragem, meu LB, por exemplo, e cheguei num comprimento de 50. Teoricamente seria o suficiente, mas nessa situação, como eu estou fazendo essa análise, eu preciso ter pelo menos 80. Então, o que eu faço? Como o comprimento deu 50, eu estico minha barra até o ponto B, que são 80 centímetros, e acrescento ainda mais 10 φ. Tá? Ou seja, se eu tiver uma barra de meia, como eu comecei a dar o exemplo, eu teria um comprimento de ancoragem necessário, mínimo de 80, que é a distância de A até B projetado na horizontal, somado de 12,5, que são os 10 φ. Então, meu comprimento de ancoragem, ao invés de ser 50 centímetros, como calculado, eu vou ter que fazer essa barra com 92,5 no mínimo, tá certo? E é assim que a gente procede, então, a distribuição da tensão na barra de aço para a massa de concreto. Isso é uma possibilidade. Agora, se eu tiver, né, uma distância de A até B de 40 centímetros, por exemplo, tá? E o meu comprimento, o mesmo exemplo, o comprimento deu 50, então, teoricamente, né, eu posso pensar, mas 50 já é maior que o 40 que o diagrama me deu, e estaria ok. Não, eu tenho que tomar cuidado com 10 φ. Então, se eu tenho um comprimento de A até B de 40 e eu preciso de mais 10 φ, seria 52,5. Como o meu calculado deu 50, eu preciso acrescentar apenas 2,5 centímetros para poder atingir o mínimo de 52,5.
E uma última possibilidade, um outro exemplo, é que se a distância de A até B, por exemplo, for 30 centímetros, né, eu preciso de mais 10 φ, então eu precisaria de uma barra de 40, de comprimento de 42,5. Como o calculado deu 50, já está ok. Então, o calculado de 50 centímetros atende a distância de A até B, medido na sua projeção na horizontal, acrescido dos 10 φ. E assim, pessoal, então eu consigo fazer a ancoragem de cada uma das barras, fazendo esse mesmo estudo, né, essa mesma análise, e eu consigo ancorar cada uma das barras, tá? Vale ressaltar aqui, pessoal, que não é necessário que todas as barras positivas e todas as barras negativas, calculada pelo maior momento fletor, vá até o apoio, até ao longo de todo o comprimento da viga, tá? É por isso que a gente faz essa interrupção e essa ancoragem no meio do vão, tá? Para poder deixar a sua viga mais econômica, tá certo? Ou seja, gastando menos ácido. Então, vocês percebem nos projetos, quase sempre você tem barras interrompidas aí no meio do vão e barras interrompidas na armadura negativa, tá bom? Então, a gente faz isso, e essa interrupção dessas barras é com base nesse estudo que a gente faz essa interrupção, calculando o AL e depois acrescendo o LB, levando em consideração essa análise do ponto A até o ponto B. Tá certo? E nesse próximo slide, pessoal, é uma particularidade, tá? Aonde eu tenho a barra positiva, por exemplo, quando eu faço todo esse estudo, né, do diagrama, eu estou até mostrando na figura para vocês, vamos pegar a figura da esquerda primeiro, né, quando eu tenho uma barra que ela está indo, né, o diagrama dela, a barra até tocar no diagrama decalado já, né, que é essa linha curva que vocês estão vendo aí, a partir dele, né, que eu tenho que colocar o LB. Então, o que a norma diz? Quando essa barra, esse ponto A, está na face do apoio, na face do pilar, ou um pouquinho para dentro do pilar, você precisa colocar, então, acrescer a essa barra a partir do ponto A o valor de LB. Tá certo? Por quê? Porque sua barra já está dentro do apoio e já está além do diagrama decalado, ok? E na outra situação, quando eu tenho esse ponto A no diagrama decalado antes da face do apoio, você precisa desenhar o LB, desde que o LB, né, passe 10 φ da face do apoio, tá certo? Então, se você somar um LB a partir do ponto A e esse comprimento não atingir pelo menos 10 φ dentro do apoio, você precisa acrescentar o comprimento da barra. Então, são essas duas, na verdade, são três situações, né? No slide anterior, eu comentei com vocês como é que eu defino o comprimento de LB para barras no meio do vão. Quando eu tenho barras que estão próximas do apoio, cujo comprimento LB vai encostar no apoio, vai passar da face do apoio, eu tenho que fazer essas duas outras análises que eu acabei de comentar agora, tá? Para o ponto A, um pouquinho dentro do apoio, você acrescenta somente LB. Para o ponto A, um pouco antes do apoio, de tal maneira que o LB atinge o seu apoio, o seu pilar, você tem que acrescentar pelo menos 10 φ a partir da face do pilar. Então, pessoal, é isso que eu queria comentar com vocês. É um assunto um pouco assim, né, longo, para vocês verem como é que é importante a ancoragem das barras, tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai interromper as barras antes do apoio, tá? Tomar esses devidos cuidados. E agora, para finalizar, pessoal, eu só queria fazer alguns comentários práticos com vocês, tá? Porque eu geralmente acostumo a fazer no meu detalhamento. É um pouco mais trabalhoso, tem gente que faz, tem projetista que não faz, mas enfim, vou comentar com vocês. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aí 6 barras, né, no positivo. Eu sempre pego duas barras, as duas barras que estão no canto do estribo, né, na primeira camada, e levo sempre ela de ponta a ponta na minha estrutura. Não gosto de interromper. Claro que nas extremidades, né, da viga, eu tenho que fazer aquela análise que foi comentado anteriormente, levando 1/3 das barras ou 1/4 das barras, depende do momento, do valor do momento negativo nessa extremidade, né? Então, isso é o mínimo necessário que a norma exige, tá? Isso vale também para os apoios intermediários, né? Tá certo? Então, agora, as demais barras, vamos imaginar que eu tenho 6 barras,
eu vou fazer a decalagem. Só que eu não faço a decalagem, né, do diagrama e definição do comprimento das barras, só que eu não defino esses comprimentos barra por barra. Então, se ficam muitas barras com comprimentos diferentes, isso fica ruim também para a armação, né? Dificulta um pouco o pessoal que vai cortar e armar essas barras, e armar essa viga, né, posicionar essas barras. Então, o que eu faço? Eu sempre faço 2 a 2. Então, se eu tenho 6 barras, eu defino comprimento de ancoragem para 2 barras iguais e as outras 2 barras também iguais. Tá? Isso ajuda um pouquinho a reduzir a dificuldade na mão de obra. Tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho aí de bom senso na hora de definir esses comprimentos de barras interrompidas, né? Por exemplo, se eu tivesse nesse mesmo exemplo de 4 barras, se esses comprimentos finais, né, por exemplo, que o software gerou, forem muito próximos, compensa aí você definir, né, as 4 barras com o mesmo comprimento, né, utilizando sempre o maior comprimento, obviamente, né? Você vai estar gastando um pouquinho mais, mas você está padronizando um pouco mais a sua armadura. Isso é um procedimento que geralmente eu adoto para poder facilitar também a execução. Uma coisa, pessoal, a gente não pode esquecer. Toda vez que você faz um projeto, detalhe uma armadura de um elemento, você tem que pensar em quem vai executar, tá certo? Então, você pode ter um projeto sendo feito num lugar grande, por exemplo, uma cidade grande, onde você vai arrumar armadores que já têm uma experiência, por exemplo, uma experiência maior na execução, que tenha menos dificuldade para ler projeto. Mas você pode estar fazendo um projeto, né, com essa globalização, você pode estar fazendo um projeto para ser executado numa cidade bem do interior do estado, por exemplo, interior do Brasil. E aí você pode ter uma mão de obra com menos conhecimento técnico, né? Que tenha dificuldade para entender e ler o projeto. Às vezes nem consegue, infelizmente, nem consegue ler o projeto. Então, a gente tem que tornar esse detalhamento mais fácil a leitura e mais fácil a execução de todo esse elemento, dessa armadura, né? Então, é assim que eu uso, que eu procedo na hora de fazer um detalhamento. Ou seja, a hora que o software solta o detalhamento, em algumas vigas, eu entro e edito essa armadura, definindo esse novo, padronizando um pouco os comprimentos e definindo esses comprimentos. E às vezes eu até mudo o diâmetro das barras, tá? Para poder deixar um pouco mais econômico do ponto de vista de insumos, né? Só tem que tomar cuidado, se você começar a mudar demais, você pode ter problema de mão de obra na execução, como eu já disse, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui e assim encerrando o assunto de ancoragem, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio.